Olá a todos! No vídeo de hoje vamos desvendar os segredos sombrios das verdadeiras bruxas da história, desde julgamentos notórios que provocaram histeria em massa até rituais sinistros e práticas malignas. Talvez algumas dessas bruxas tenham sido incompreendidas, mas às vezes algo muito mais sinistro estava acontecendo nas sombras. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Para a nossa primeira história, vamos voltar ao início dos infames julgamentos das bruxas de Salem. Na cidade puritana de Salem, Massachusetts, em 1692, o reverendo local Samuel Parris ficou cada vez mais preocupado com o bem-estar de sua filha de 9 anos, Beth, e de sua sobrinha de 11 anos, Abigail. As duas meninas começaram a se comportar de forma frenética, gritando de dor, alegando serem beliscadas por forças invisíveis e tendo convulsões. Samuel Parris procurou desesperadamente a ajuda de um médico local, William Griggs. Griggs examinou as meninas, mas não conseguiu diagnosticar nenhuma condição médica conhecida. Então ele afirmou que a única razão para as meninas estarem sofrendo era porque elas tinham sido possuídas pelo diabo. Para piorar a situação, duas amigas das meninas Parris, Anne Putton e Elizabeth Hubbard, também começaram a reclamar de visões misteriosas e alucinações. O pânico se espalhou pela colônia de Salem, e os líderes da cidade declararam que Salem estava sob ataque de forças sobrenaturais. A histeria que tomou conta de Salem acabaria levando à mais infame caça às bruxas da história americana. Os julgamentos das bruxas que aconteceram resultaram em quase 200 pessoas sendo acusadas de bruxaria, com 19 pessoas sendo executadas e outras 5 morrendo sob custódia. Apesar de tantas pessoas terem sido acusadas, a maioria permanece um mistério. Mas uma mulher chamada Tituba estaria no centro da histeria e seria lembrada como a primeira mulher a ser acusada de bruxaria durante os julgamentos. A história das origens de Tituba permanece incerta, mas alguns estudiosos acreditam que ela provavelmente era da tribo Aruaque da Venezuela antes de ser capturada e levada para Barbados para ser vendida como escrava. Apesar da teoria de alguns estudiosos, alguns historiadores também acreditam que ela pode ter sido nativa de Barbados. A principal história de como Tituba chegou a Barbados começa com um marinheiro inglês. Em julho de 1674, o capitão Pedro Roth de Kent, Inglaterra, partiu de Barbados em sua embarcação, a Sanoia, com destino à costa nordeste da América do Sul. Suas intenções eram sequestrar alguns indígenas americanos e vendê-los como escravos, além de negociar com as tribos mais amigáveis. O capitão Roth chegou ao rio Amacura e começou a procurar possíveis alvos. Enquanto subia o rio, ele encontrou grupos de homens viajando em canoas, que foram convidados a embarcar no navio para negociar. Esses homens não foram feitos prisioneiros, pois Roth afirmou que escravas mulheres eram preferidas e algumas tribos eram protegidas pela coroa inglesa. Por fim, Roth encontrou 8 mulheres e 2 crianças que desejavam trocar mercadorias. Porém, Roth tinha outro objetivo e planejou sequestrar o grupo, que também embarcou em seu navio para negociar. O capitão da embarcação, William Price, e sua tripulação conseguiram capturar as mulheres e zarparam rio abaixo pelo Amacura e depois para o Atlântico, iniciando a viagem de volta para Barbados. Embora os historiadores concordem que isso é mais provável de ter acontecido, existe a possibilidade de Tituba ser descendente de um grupo de Aruaques que foi levado para Barbados para ensinar os colonos a cultivar plantações. No entanto, uma grande discrepância nessa história é que, na década de 1650, a maioria dos Aruaques já estava morta ou havia retornado para o continente. Acredita-se que não havia mais Aruaques na ilha. Apesar dos mistérios sobre sua origem, Tituba acabou sendo comprada por Samuel Parris, um proprietário de uma plantação de açúcar em Barbados. Parris estudou teologia em Harvard enquanto seu pai administrava a plantação, mas ele saiu sem concluir o curso. Após a morte de seu pai em 1678, ele voltou para Barbados, mas a plantação vinha sofrendo com a queda dos preços do açúcar
além de um furacão que destruiu os armazéns. Então ele decidiu deixar a maré de azar para trás e se mudou com sua esposa, Elizabeth Elridge, e seus 3 filhos para Salem, onde foi aceito como reverendo local. Nesse período, Tituba teria ido com eles para Salem como uma escrava doméstica. Mulheres indígenas escravizadas geralmente não eram colocadas para trabalhar nos campos, mas eram consideradas boas cozinheiras e, por isso, eram principalmente encarregadas de tarefas domésticas na cozinha ou dentro de uma casa. O número de escravos indígenas permaneceu pequeno em comparação com o de escravos africanos. Então, as aventuras de Roth pela América do Sul podem ter sido na esperança de aumentar o número de escravos domésticos. Uma dessas pessoas pode ter sido Tituba. Depois de chegar em Massachusetts em 1680, a família se estabeleceu em Salem, após finalmente resolver uma disputa salarial. Alguns dos moradores ficaram felizes em ajudar os pares com contribuições generosas, permitindo que a família recebesse um salário decente, enquanto outros habitantes da cidade não estavam tão dispostos a contribuir. Salem era uma cidade envolvida em disputas amargas. O clã Putnam e a família Town estavam envolvidos em disputas pelo direito à floresta, pois ambos começaram a derrubar árvores nas terras um do outro, levando a um conflito que durou mais de 50 anos. Ambos os reverendos anteriores, George Burroughs e James Bailey, foram forçados a deixar seus cargos quando os moradores se recusaram a pagar seus salários. Apesar disso, os pares conseguiram se estabelecer e, em especial, Tituba e Beth Perry se deram muito bem. Os paris frequentemente se ausentavam devido à paróquia, deixando as crianças sob os cuidados de Tituba, que as entretinha com histórias sobre vodu em Barbados. Depois que Bettina e Abigail começaram a apresentar comportamentos estranhos, Samuel pressionou as meninas para que dissessem quem era o responsável por praticar bruxaria. Apesar de sua relação com as meninas, elas foram rápidas em acusar Tituba. Ela foi implicada na prática de vodu e por permitir que as meninas participassem do preparo do chamado bolo de bruxa. Foi a vizinha dos paris, Mary Sibley, que supostamente instruiu Tituba a preparar um bolo de bruxa e dar para um cachorro, na esperança de que isso revelasse quem estava enfeitiçando as meninas em Salem. Na época dos julgamentos das bruxas, Tituba foi acusada de praticar bruxaria nas 2 meninas, mas negou todas as acusações contra ela. Ela foi presa e jogada na cadeia junto com outras 2 mulheres, a idosa Sarah Osborne e uma mendiga chamada Sarah Good. Embora inicialmente Tituba negasse veementemente se envolver com bruxaria, sob o interrogatório do magistrado John Hathorne, ela fez uma confissão surpreendente. Tituba afirmou que não havia causado nenhum mal às 2 meninas, mas que havia feito um pacto com o diabo. John Hathorne perguntou: "Você nunca viu o diabo?" Ao que Tituba confessou: "O diabo veio até mim e mandou que eu o servisse." Os moradores da cidade se reuniram no tribunal para ouvir a confissão de Tituba. Os aldeões ficaram completamente cativados pelo relato das entidades demoníacas agindo em Salem. Tituba deu descrições de uma variedade de personagens demoníacos, cúmplices animais e outros espíritos malignos que haviam chegado a Salem, ansiosos para destruir a comunidade puritana. Ela também acusou outros de feitiçaria em sua confissão, alegando que Sarah Osborne possuía uma criatura com cabeça de mulher, 2 pernas e asas. Supostamente, ela até mencionou voar em vassouras para diferentes lugares. Tituba falou de um homem alto de cabelos brancos em um casaco escuro que apareceu para ela e ordenou que ela machucasse as crianças. Se ela não obedecesse ao pedido dele, ele disse que ela morreria. O que levou Tituba a confessar seu suposto pacto com o diabo não está claro, mas estudiosos acreditam que ela era o bode expiatório perfeito para a família Parris. É amplamente aceito que ela foi forçada a fazer a confissão, o que teria dado ao seu dono, Samuel Parris, uma explicação plausível para o comportamento das meninas. Especialmente para os moradores da vila, que se preocuparam com as aparentes técnicas de adivinhação
que as duas jovens praticaram antes de morrerem e com problemas de saúde. Como ela era escravizada, Tituba teria sido obrigada a obedecer seu senhor e, portanto, não teria escolha a não ser seguir as ordens de Samuel Parris. Ela foi tratada com severidade por Parris por se recusar a admitir que praticava bruxaria e foi espancada por permitir que as meninas participassem de práticas de adivinhação. Mas é totalmente possível que ela também estivesse tentando apelar para o modo de perdão dos puritanos ao admitir seu suposto pacto com Satanás. Ela já havia sido presa, então provavelmente pensou que uma confissão era sua melhor forma de escapar. Tituba confiou na rígida crença puritana de que, se você confessasse e se arrependesse dos seus pecados, ainda poderia ser salvo. Em seu testemunho, Tituba afirmou que as mulheres têm uma predisposição ao pecado e, por ser escrava, ela também tinha uma obrigação com a servidão. Também foram implicadas nas acusações Sarah Good e Sarah Osborne, que, junto com Tituba, compareceram perante o tribunal. Ambas as mulheres negaram as acusações. Apesar de alegarem inocência, Good e Osborne foram condenadas. Osborne morreu na prisão e, em 19 de julho de 1692, Sarah Good foi uma das enforcadas em Gallows Hill. Tituba sabia da gravidade das acusações e precisaria de um verdadeiro milagre para sobreviver. Tituba confessou, se arrependeu e declarou seu amor pela filha de Samuel Parris, Beth. O público começou a simpatizar com Tituba e o júri passou a mudar seu sentimento em relação à sua confissão, que ela acabou por retirar depois de afirmar que foi feita sob o tratamento severo de Parris. Ela foi poupada em seu julgamento, pois a comunidade puritana não conseguiu justificar sua execução após seu arrependimento. Sua capacidade de conquistar os moradores foi um triunfo. Em 9 de maio de 1693, o grande júri recusou-se a indiciar Tituba por falta de provas. Mas ela ainda acabaria cumprindo uma sentença de 13 meses em uma prisão superlotada de Boston, pois Samuel Parris se recusou a pagar sua fiança devido a Tituba ter retirado sua confissão. Após o julgamento, ela foi vendida para um desconhecido pelo valor da dívida. Tituba então desaparece dos registros históricos. Tituba foi imortalizada em inúmeros relatos fictícios e se tornou uma das personagens mais intrigantes dos julgamentos das bruxas de Salem. Apesar de pouco documentada, sua vida deixou um legado vivo. Agora, vamos para o início do século XIX para conhecer a vida e a lenda da bruxa branca de Rose Hall. A mulher, que mais tarde ficou conhecida como a Bruxa Branca de Rose Hall, nasceu como Anne Patterson, em algum lugar da Grã-Bretanha, em 1802, filha de mãe inglesa e pai irlandês. Seu local de nascimento exato é incerto, e alguns relatos sugerem que ela nasceu na Escócia. A família de Anne se mudou para o Haiti quando ela tinha 9 ou 10 anos. Naquela época, uma parte da ilha de Hispaniola, que havia passado por extrema agitação política e social nas décadas de 1790 e 1800, principalmente por suas origens como colônia de açúcar francesa, que não pôde ser controlada por Paris durante as guerras revolucionárias e napoleônicas. Pouco depois da chegada da família ao Haiti, os pais de Anne morreram de febre amarela, uma doença tropical com sintomas semelhantes à icterícia. Depois disso, Anne teria sido criada por sua babá, que era uma sacerdotisa do vodú, numa época em que o Haiti era um dos principais centros do vodú. No entanto, pouco mais de 6 ou 7 anos depois, Anne foi novamente atingida pela perda, quando essa babá morreu, deixando-a essencialmente totalmente órfã no mundo caribenho, tão diferente da Grã-Bretanha, onde ela havia passado seus primeiros 10 anos. Foi nessas circunstâncias que Anne Patterson partiu para a Jamaica. Ao contrário do Haiti, que foi originalmente colonizado pelos franceses, a Jamaica estava sob controle inglês desde meados do século XVII, quando o governo de Cromwell a conquistou dos espanhóis. Assim, Patterson, sendo uma mulher nascida na Inglaterra,
talvez tenha decidido que se sentiria mais em casa aqui. A Jamaica, assim como outros lugares do Caribe, foi colonizada com base no sistema de plantações escravistas, geralmente com uma pequena minoria de colonos europeus que administravam grandes plantações, produzindo culturas de exportação, principalmente açúcar, com uso intensivo de trabalho escravizado. No entanto, naquela época, Anne não fazia ideia de que sua mudança para a Jamaica a longo prazo levaria à criação da infame história da Bruxa Branca, e tudo isso estava intimamente associado à mansão de Rose Hall. A mansão de Rose Hall foi construída durante a década de 1770 por um membro sênior da comunidade colonial na Jamaica, John Palmer. Ao mesmo tempo em que a Jamaica estava sendo inundada por dinheiro colonial, muitas casas de fazenda ricas e luxuosas estavam surgindo. Ela foi erguida no local de uma residência colonial anterior, que anteriormente era conhecida como Rose Hall, em homenagem à dona da casa, Rosa Kelly. A casa é uma vasta propriedade e é considerada por muitos observadores como a melhor casa de fazenda ou casa senhorial colonial já construída na ilha da Jamaica durante o início do período moderno. Rosa Kelly depois se casou com John Palmer, sendo este o mais recente de vários casamentos para ambos. Vale ressaltar aqui que não há suspeita de que nem John Palmer nem Rosa Kelly tenham sido assassinados, um ponto importante considerando as acusações posteriores contra Anne Palmer. A própria Rosa faleceu em 1790 e John Palmer morreu 7 anos depois, em 1797. Outra esposa com quem John havia se casado no início da década de 1790, após a morte de Rosa, posteriormente retornou à Inglaterra e viveu lá por muitos anos, até meados da década de 1840. Assim, essas pessoas já haviam morrido ou deixado a Jamaica anos, até mesmo décadas antes de Anne Patterson chegar lá. A família Palmer, de modo geral, já estava de volta à Inglaterra e vivia uma vida confortável lá, sustentada pelos lucros obtidos com a plantação jamaicana. No entanto, um membro da dinastia, John Rose Palmer, sobrinho de John Palmer Sr. e Rosa, decidiu viver e administrar a propriedade na Jamaica após a morte deles na década de 1790. Ele ainda estava lá em 1818, quando Anne Patterson chegou à ilha. Eles logo se conheceram e se casaram. Assim, Anne Patterson se tornou Annie Palmer e passou a ser a senhora de Rose Hall, uma grande fazenda. E com isso, o mito da Bruxa Branca logo surgiria. Segundo a lenda, acredita-se que Anne tenha usado magia desde o início de sua chegada à Jamaica. Por exemplo, é sugerido, de acordo com certos mitos sobre sua vida, que quando ela conheceu John Palmer e percebeu que ele era o dono de uma grande plantação, ela lançou um feitiço sobre ele para encantá-lo e fazê-lo se casar com ela. Então, a primeira parte do mito da Bruxa Branca é que Anne Patterson se tornou a senhora de Rose Hall e Annie Palmer ao invocar magia contra John Palmer. Depois, tendo se casado com John e conquistado ardilosamente uma posição de destaque em Rose Hall, acredita-se que Anne rapidamente conspirou para se livrar completamente de seu novo marido, a fim de obter o controle total de Rose Hall. Pouco depois de se casarem e começarem a vida de casados na mansão, acredita-se que Anne envenenou John e o matou para obter o controle da fazenda. Outros relatos duvidosos sugerem que ela também envenenou outros membros da família Palmer. Nessa época, muitos deles, como vimos anteriormente, já estavam mortos por causas naturais há anos, em alguns casos, há 20 anos ou mais. Não muito tempo depois disso, acredita-se que Anne se casou novamente, desta vez com um fazendeiro inglês, que dizem que ela também matou em rápida sucessão, desta vez esfaqueando-o até a morte. Supõe-se que um terceiro casamento ocorreu e terminou de modo parecido nos meses ou anos seguintes. Desta vez, a Bruxa Branca teria usado um dos homens escravizados da plantação para estrangular esse marido mais recente até a morte. Em ambos os casos, supõe-se em diferentes relatos de sua vida que Anne lucrou ao matar esses maridos seguintes da mesma forma que se tornou a única dona de Rose Hall ao assassinar John Palmer.
Nos anos após assumir o controle, Anne teria governado a plantação de maneira autoritária e, de fato, sádica. Dizia-se que ela chicoteava os escravizados ali e os torturava, chegando até a matar alguns. Além disso, elementos dos anos que ela passou no Haiti foram incorporados à história. Alguns relatos, por exemplo, sugerem que Anne praticava vodú, que tanto naquela época quanto hoje é intimamente associado ao Haiti. Talvez de forma mais gráfica, diziam que Anne mandou reformar o porão do Rose Hall e transformá-lo em uma espécie de masmorra, onde ela realizava seus atos de tortura. De modo ainda mais cruel, espalharam o boato de que a bruxa branca teria assassinado filhos de trabalhadores escravizados da plantação em Rose Hall e extraído seus ossos como ingrediente em feitiços de magia negra. Apesar dos muitos mitos e histórias variadas sobre Anne, a maioria concorda que a bruxa branca finalmente encontrou seu fim quando entrou em conflito com um ex-escravizado chamado Taku, que ela havia tomado como amante anteriormente. Dizem que Palmer assassinou um dos parentes de Taku, e então ele teria matado ela em retaliação, usando uma mistura de magia negra e força física. Outra versão dos fatos é menos dramática e apenas afirma que Taku ficou irritado com a bruxa branca porque ela havia escolhido outro amante entre os outros trabalhadores escravizados e, consequentemente, Taku simplesmente a estrangulou enquanto ela dormia. Uma terceira versão da história diz que o genro de Taku esteve envolvido em seu assassinato. Mas a história não termina aí. Diversas versões afirmam que, nos meses e anos após sua morte, o espírito de Anne continuou a vagar pela mansão e pelos terrenos de Rose Hall, aterrorizando os escravos e criados que ela agora buscava punir por não terem conseguido protegê-la em vida. Isso apesar do fato de que os trabalhadores escravizados da plantação haviam realizado um ritual de vodú para tentar garantir que ela não pudesse atacá-los do além-túmulo. Essas histórias persistiram por décadas e sugeriam que, por anos após sua morte, o espírito de Palmer continuou a vagar e assombrar a mansão de Rose Hall, na Jamaica. Assim, a bruxa branca assassina agora era uma entidade fantasmagórica, possivelmente buscando vingança mesmo após a morte. Então, será que algum desses mitos sobre a bruxa branca tem alguma base na realidade? A resposta é, em grande parte, não. Na realidade, Anne Palmer e John Palmer deixaram Rose Hall pouco depois de se casarem, por volta de 1820. Apesar da grandiosidade da mansão, a propriedade sofreu grandes problemas financeiros no início do século XIX, quando a escravidão foi gradualmente proibida e depois banida em todas as possessões coloniais britânicas. Com isso, John Palmer acabou transferindo a propriedade da mansão Rose Hall para seus credores, e ele e Anne deixaram completamente a propriedade. Não se sabe muito sobre o que eles fizeram depois disso, enquanto a mansão Rose Hall ficou realmente abandonada por cerca de 130 anos, até ser reconstruída e reocupada em meados do século XX. Isso levanta a questão de por que o mito da bruxa branca surgiu em primeiro lugar, e há uma resposta relativamente direta para essa pergunta. Em 1868 foi publicada uma história sobre o primeiro proprietário da Rose Hall, Rose Palmer, que viveu décadas antes de Anne Palmer sequer aparecer na cena. Assim como o mito de Anne, Rose Palmer teve vários maridos e esteve em grande parte no comando da Rose Hall. Ao longo dos anos seguintes, detalhes adicionais foram acrescentados, o que posteriormente alimentou ainda mais o mito da bruxa branca. O mais significativo nesse sentido foi um livro sobre a história local da Jamaica, publicado em 1911, e um romance em 1929 que complementaram o mito da bruxa branca. No último caso, já havia se passado um século desde a época dos supostos delitos de Palmer, e não restava ninguém para contestar essas inverdades. Assim, o livro publicado em 1929 como uma obra de ficção e que não tinha a intenção de ser interpretado como um relato histórico preciso, acabou entrando para o registro como uma peça de pseudo-história. No entanto, embora a verdadeira história de Anne Palmer seja bem conhecida hoje em dia, muitas pessoas na Jamaica ainda consideram Rose Hall uma casa assombrada.
E há inúmeras histórias de que a mansão é assombrada por uma figura vestida de veludo verde, com roupas do início do século XIX, que assombra as terras da mansão e da plantação. Em outras versões, uma mulher de branco vaga pela casa, enquanto outros relatos ainda registram como gritos podem ser ouvidos regularmente vindo de Rose Hall à noite. Especialmente no porão, que dizem que Anne transformou em uma masmorra, mas que hoje é uma loja de presentes no que se tornou um ponto turístico. Assim, embora o mito de Anne Palmer e da bruxa branca de Rose Hall tenha sido descartado como nada mais do que uma história, elementos residuais do conto de terror jamaicano continuam sendo acreditados até hoje, e parece que com bons motivos. Agora vamos para uma pequena cidade no estado do Mississippi, onde dizem que uma bruxa local causou muita destruição. Quem exatamente era a bruxa de Yazoo ou de onde ela veio é desconhecido. Aparentemente, a velha feia era desagradável e, por causa disso, as pessoas mantinham distância de sua casa isolada nos pântanos perto de Yazoo City. No entanto, deve-se dizer que a cidade conhecida como Yazoo City era um assentamento relativamente novo. Localizada no condado de Yazoo, Mississippi, foi fundada na década de 1820, quando um chefe Choctaw chamado Greenwood LeFleur vendeu a terra para 5 proprietários, que esperavam desenvolver a área em uma cidade portuária. Inicialmente chamada Manchester, os homens mapearam o terreno e planejaram a futura cidade. Mesmo antes de alguém morar lá, as ruas já tinham nomes e toda a comunidade foi dividida em lotes numerados. Depois disso, os homens começaram a colocar anúncios em jornais locais. Nos anúncios, foi informado que os lotes da futura cidade de Manchester seriam colocados à venda em 22 de fevereiro de 1830. Nessa época, muitos compradores em potencial vieram para o futuro assentamento, a maioria chegando em barcos a vapor fretados. Após apenas 2 dias, os melhores imóveis do centro já haviam sido comprados. 4 anos depois, a construção da cidade já estava em andamento. Todos os lotes finalmente haviam sido vendidos, e não demorou muito até que a cidade tivesse centenas de casas, vários comércios, um banco e até 2 hotéis. Em 1840, a pequena cidade de Manchester exportava 25 mil fardos de algodão por ano e já tinha mais de 1.000 habitantes. No ano seguinte, o nome de Manchester foi alterado para Yazoo City, em homenagem ao rio Yazoo, que era essencial para a existência da cidade. Com o passar do tempo, a chamada cidade continuou a crescer em tamanho e população. Ela chegou até a se tornar a sede do condado para a legislatura do Mississippi e, anos depois, um belo novo tribunal foi erguido. Pode ter sido por essa época que essa dama misteriosa se mudou para a área próxima à cidade, já que antes disso havia pouca infraestrutura e sobreviver teria sido extremamente difícil. Além disso, devido à área pantanosa, os mosquitos eram um grande problema, fazendo com que muitos moradores da cidade morressem de febre amarela. Os moradores locais aparentemente não sabiam muito sobre a bruxa. Diziam que ela tinha natureza maligna, por isso os moradores da cidade não só a temiam, mas também a odiavam. Supostamente, eles ficavam o mais longe possível a tal ponto que nem sequer sabiam o nome dela. Na década de 1880, o algodão, que era a principal exportação da cidade, continuava a crescer, com centenas de homens trabalhando nos campos. À medida que a cidade se expandia lentamente, uma ferrovia foi introduzida para facilitar ainda mais a conexão deles com o restante do estado e do país. No entanto, havia também um número considerável de pessoas que viviam da pesca no rio próximo. Ainda assim, durante a década de 1880, muitos pescadores que saíam em seus barcos nunca retornavam. Boatos locais diziam que a bruxa atraía esses homens para sua casa, oferecendo-lhes abrigo durante noites de tempestade. No entanto, a bruxa de Yazoo não era uma boa samaritana. Enquanto fingia ajudar esses homens, ela os envenenava com arsênico e esperava que morressem. Depois disso, dizem que a bruxa enterrou os corpos em uma floresta próxima. Devido à densidade da floresta e ao local remoto, ela acreditava que ninguém jamais descobriria seus maldades.
Com o passar do tempo, os moradores da cidade começaram a suspeitar que a misteriosa bruxa era responsável por esses desaparecimentos. Mas é claro, não havia provas, então nada podia ser comprovado. No entanto, tudo isso mudou no outono de 1884. Era por volta do anoitecer quando um rapaz chamado Joe Bob Duggett estava em sua jangada passando pela parte pantanosa do rio, que por acaso ficava perto da casa da bruxa. Enquanto passava por essa área, Joe ouviu um grito terrível vindo da casa da bruxa. Curioso, ele se aproximou para observar. Então ele foi até a margem do rio, amarrou sua jangada e correu até a casa. Quando chegou lá, Joe espiou pela janela, mas nada poderia prepará-lo para o que viu. Diante dos olhos de Joe estavam dois homens sem vida deitados na sala de estar. Ele também avistou uma senhora idosa um pouco mais distante, que olhava para o teto cantando cânticos estranhos e assustadores, enquanto balançava os braços em círculos aleatoriamente. Chocado e temendo por sua vida, Joe correu imediatamente para sua jangada, desamarrou-a e voltou para Yazoo City. Ao chegar à cidade, Joe avisou o xerife sobre o que havia presenciado. O xerife, acompanhado por Joe e seus homens, foi o mais rápido que pôde até a casa da bruxa. Assim que chegaram, o grupo arrombou a porta da frente, mas os dois homens que Joe disse ter visto aparentemente haviam desaparecido junto com a velha. É claro que isso fez o xerife questionar se Joe estava dizendo a verdade, mas depois de revistar o sótão da casa, ele ficou mais do que convencido das maldades da velha senhora. No sótão, o grupo encontrou muitos gatos desnutridos amontoados, cercados por ossos de peixe que cobriam o chão. Era óbvio que esses gatos haviam sido maltratados, mas o que mais horrorizou os presentes foram dois esqueletos pendurados em uma viga empoeirada. Bastaram segundos para assustar o xerife e seus ajudantes, que fecharam a porta rapidamente. Durante esse período, cerca de 10 gatos correram para fora, escapando do sótão. O grupo de busca acreditava que a mulher havia fugido, mas de repente ela se entregou quando um ajudante ouviu alguém mexendo nas folhas ao lado da casa. Da janela do andar de cima, o grupo finalmente avistou a senhora idosa, que estava fugindo sorrateiramente para o pântano próximo. Joel Duggett mais tarde descreveu sua aparência como metade fantasma, metade espantalho, mas totalmente bruxa. O grupo rapidamente correu atrás dela e, após alguns minutos, conseguiu alcançar a velha maníaca. De acordo com a história de Joel, o grupo encontrou a bruxa presa em um trecho de areia movediça, pouco antes de sua cabeça afundar completamente. No entanto, antes de ser engolida, ela gritou para o xerife e seus ajudantes: "Eu voltarei. Todo mundo sempre me odiou aqui. Eu vou sair do meu túmulo e incendiar toda a cidade na manhã do dia 25 de maio de 1904. Os homens tentaram salvá-la, mas foi tarde demais. Quando conseguiram recuperar o corpo dela, ela já havia falecido. No dia seguinte, ela foi enterrada no meio do cemitério da cidade. Os moradores da cidade, cientes do que ela dissera na noite anterior, decidiram enrolar a corrente mais pesada que encontraram ao redor de seu túmulo. Aparentemente, o xerife disse em tom de deboche que, se ela conseguisse quebrar aquilo, merecia incendiar Yazoo. Com o passar do tempo, a bruxa que ameaçou a cidade logo foi esquecida. Na década de 1900, a cidade de Yazoo tinha centenas de prédios e a eletricidade era comum, com postes de luz acesos durante toda a noite. Além disso, a população continuou a crescer, chegando agora a cerca de 6.000 pessoas. O dia 25 de maio de 1904 foi como qualquer outro dia normal na cidade, mas entraria para a história como uma das maiores catástrofes que atingiram Yazoo City. Uma jovem chamada Pauline Wise estava fazendo os preparativos para seu casamento quando descobriu um pequeno incêndio em sua sala de estar. Não demorou muito para que o incêndio saísse do controle, espalhando-se para as casas vizinhas. Com o aumento dos ventos, o fogo se espalhou para muitas ruas que se cruzavam e até para várias áreas residenciais.
Apesar de essa ser uma teoria popular sobre a causa do incêndio, não havia evidências conclusivas. Outros moradores acreditavam que o incêndio na verdade começou porque um garotinho brincava com fósforos e acabou incendiando uma casa. De qualquer forma, o incêndio começou a se espalhar por toda a cidade, engolindo toda a área em chamas. Os moradores ficaram em desespero, mas a ação rápida do corpo de bombeiros ajudou-os a recuar para um local seguro. Apesar dos esforços dos bombeiros, não conseguiram conter o incêndio. O resultado foi uma devastação total. No entanto, moradores locais notaram algo estranho no incêndio. Testemunhas disseram que viram as chamas pulando pelo ar. De acordo com eles, parecia que uma força sobrenatural estava agindo. Além disso, a rajada repentina veio do nada e era muito incomum para aquele horário do dia. No final, o incêndio destruiu mais de 3/4 da cidade, com mais de 200 casas e quase todos os comércios reduzidos a cinzas e escombros. Os únicos prédios que sobreviveram foram o novo tribunal, uma biblioteca, uma escola inacabada, uma igreja e algumas residências. Ainda assim, mesmo com Yazoo City em ruínas, felizmente nenhuma vida foi perdida. Na manhã do dia 26 de maio, muitos moradores mais velhos foram até o centro do cemitério Glenwood, onde a bruxa havia sido enterrada cerca de 20 anos antes. O que eles viram confirmou todas as suspeitas. Eles notaram que a corrente ao redor do túmulo da bruxa fora quebrada em 2 partes. Isso só podia significar que o incêndio era obra da velha maligna que havia amaldiçoado a cidade anos atrás. Após o incêndio, os moradores começaram a reconstruir a cidade e levou cerca de 2 anos para Yazoo City se recuperar. Embora a lenda da bruxa de Yazoo fosse bem conhecida na cidade, ela só ficou famosa no livro de Willie Morris, Good Old Boy, publicado em 1971. Hoje em dia, guias locais contam a história da bruxa e mostram o cemitério Glenwood para os turistas. A lápide original da bruxa de Yazoo desapareceu pouco depois de ser colocada e tinha apenas as letras TW gravadas. Alguns acham que isso é uma abreviação de The Witch, a bruxa, mas outros acreditam que se refere ao nome dela, Tandy Warren. A lei atual diz que quando todas as correntes sumirem do túmulo da bruxa, ela voltará e se vingará de Yazoo City. Para evitar isso, as correntes pesadas que cercam o túmulo estão sempre sendo consertadas. No início do século XX, a crença no ocultismo estava desaparecendo aos poucos, mas uma mulher, a última bruxa da Grã-Bretanha, mantinha isso vivo. Victoria Helen Macfarlane, mais conhecida como Helen Duncan, nasceu em 25 de novembro de 1897 na pequena cidade de Callander, na Escócia. O pai dela era Archibald Macfarlane, marceneiro ou telhador, e a mãe, Isabella Rattray, era dona de casa, como era típico da época. Archibald e Isabella eram pessoas comuns, trabalhadoras do dia a dia, mas desde jovem o lado espiritual de Helen era evidente. Enquanto estava na escola, foi relatado que a jovem Helen se comportava de forma histérica e assustava outros alunos com suas profecias sombrias. Embora isso não tenha realmente causado problemas para ela, sua mãe, Isabella, que era membro da igreja presbiteriana local, não ficou nem um pouco impressionada, para dizer o mínimo. Como muitas crianças da classe trabalhadora, Helen saiu da escola aos 12 anos. Depois disso, ela conseguiu trabalho no Hospital Real de Dundee. Ela morou com os pais até se casar com Henry Duncan em 1916, quando tinha 20 anos de idade. O marido dela era marceneiro e havia servido e sido ferido durante a Primeira Guerra Mundial. Felizmente para Helen, Henry Duncan apoiava seus talentos paranormais. Após o casamento, Helen engravidou um total de 12 vezes, mas devido a abortos espontâneos e mortes infantis, no final, apenas 6 dos 12 filhos sobreviveram. Para ajudar a sustentar a família, Helen conseguiu emprego de meio período em uma fábrica de alvejante local. Quando chegava em casa, ela cuidava das tarefas domésticas. Durante esse período, ela continuou em contato com suas habilidades espirituais e até começou a oferecer sessões espíritas para ganhar um dinheiro extra.
Helen agora era uma médium física que conseguia invocar e materializar os espíritos dos recém-falecidos. Após anos demonstrando suas habilidades em pequena escala, durante as décadas de 30 e 40, ela começou a viajar por toda a Grã-Bretanha, com centenas de pessoas participando de suas sessões espíritas. Essas sessões aconteciam nos mais diversos lugares, com pessoas de todas as classes sociais, desde espiritualistas até trabalhadores comuns e até alguns acadêmicos. Durante as sessões de Helen, ela entrava em um estado de transe. Depois disso, o ectoplasma saía de sua boca e assumia a forma de entes queridos falecidos. Os recém-falecidos podiam tocar e se comunicar com seus parentes terrenos. Isso trouxe grande conforto para muitas famílias enlutadas, especialmente devido à enorme perda de vidas após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Muitos testemunhos e histórias cercam as sessões espíritas de Helen Duncan, mas uma que se destaca das demais é a de um homem chamado Vincent Woodcock. A esposa dele havia falecido algumas semanas antes, e ele decidiu ir a uma demonstração na companhia de sua cunhada. Woodcock contou que, durante a sessão, Helen Duncan entrou em transe e de sua boca um estranho espírito começou a emergir. Não demorou muito até que a substância tomasse a forma de sua esposa falecida e então ela pediu para que ambos se levantassem. A esposa de Woodcock então tirou sua aliança de casamento, pegou a mão da irmã mais nova e colocou o anel no dedo dela, dizendo: "É meu desejo que isso aconteça pelo bem da minha filhinha." Após isso, Woodcock se casou com a irmã mais nova de sua esposa falecida, e um ano depois, eles retornaram para outra sessão. Mais uma vez, a esposa falecida apareceu, abençoando o casamento e o amor do casal. Existem muitos testemunhos como esses em torno das práticas de Helen Duncan. Alguns deles mencionam como suas vidas mudaram para melhor. No entanto, algumas pessoas estavam determinadas a derrubá-la e provar que ela era uma médium falsa. Em 1928, um fotógrafo chamado Harvey Metcalf participou de várias sessões na casa de Helen Duncan. Enquanto estava lá, Harvey tirou rapidamente fotografias com flash para descobrir a verdade por trás dos supostos espíritos que estavam se materializando. As imagens que ele produziu supostamente revelaram que todos os espíritos eram falsos. Por exemplo, um deles era simplesmente uma boneca feita de uma máscara de papel machê pintada e um lençol velho. 3 anos depois, as práticas dela chamaram a atenção da Aliança Espiritualista de Londres, que posteriormente examinou o método de Helen Duncan. Naquela época, seus críticos acreditavam amplamente que ela regurgitava um pano de algodão para criar o efeito de ectoplasma. No entanto, as investigações sobre isso tiveram resultados diferentes. Alguns até sugeriram que ela escondia o pano no nariz, já que era conhecido que ela tinha sangramentos nasais durante as sessões. Em uma ocasião, ela foi convencida a engolir um comprimido de azul de metileno antes de uma sessão. Dessa forma, qualquer objeto regurgitado seria azul, provando assim a verdade por trás do ectoplasma. No entanto, os relatos variaram, com um deles afirmando que nenhum ectoplasma apareceu. Enquanto isso, outro afirmou que ela ainda produziu ectoplasma branco e limpo. Até então, não estava claro o quão legítimas eram suas práticas. Apesar disso, pessoas de todo o país ainda estavam participando de suas sessões espíritas. Foi por essa época que o pesquisador psíquico Harry Price pagou 50 libras para que Duncan realizasse uma série de sessões de teste com o objetivo de provar que ela era uma fraude. Em um relatório, Price escreveu o seguinte sobre Duncan: "Ao final da 4ª sessão, conduzimos a médium até um sofá e pedimos o aparelho. Ao ver o aparelho, a senhora entrou imediatamente em transe. Ela se recuperou, mas recusou-se a fazer o raio-x. O marido dela se aproximou e disse que era indolor. Ela pulou e deu nele um tapa forte no rosto que o fez cambalear.
Então ela avançou contra o Dr. William Brown, que estava lá. Ele desviou do golpe. A senhora Duncan, sem o menor aviso, correu para a rua, teve um ataque de histeria e começou a rasgar sua roupa de sessão em pedaços. Ela agarrou-se às grades e gritou sem parar. O marido dela tentou acalmá-la. Foi inútil. Deixo para o leitor imaginar a cena. Uma mulher de 108 quilos, vestida com calças justas de cetim preto, presa às grades, gritando o mais alto que podia. Uma multidão se formou e a polícia chegou. Os médicos que estavam conosco explicaram a situação e impediram que chamasse a ambulância. Conseguimos levá-la de volta ao laboratório e imediatamente ela exigiu ser radiografada. Em resposta, Dr. William Brown se virou para o Sr. Duncan e pediu que ele esvaziasse os bolsos. Ele recusou e não nos permitiu revistá-lo. Não há dúvida de que sua esposa lhe entregou a gaze na rua. No entanto, eles nos deram outra sessão e o guia disse que poderíamos cortar um pedaço de teleplasma quando ele aparecesse. A visão de meia dúzia de homens, cada um com uma tesoura, esperando pela ordem, foi divertida. Ela veio e todos nós pulamos. Um dos médicos pegou o material e conseguiu um pedaço. A médium gritou e o resto do teleplasma desceu pela garganta dela. Desta vez não era gaze. Provou-se ser papel embebido em clara de ovo e dobrado em forma de tubo achatado. Haveria algo mais infantil do que um grupo de homens adultos desperdiçando tempo, dinheiro e energia com as palhaçadas de uma vigarista gorda? Price também publicou fotografias revelando ectoplasma falso feito de gaze, luvas de borracha e recortes de cabeças de capas de revistas que ela afirmava serem espíritos. Além disso, a ex-empregada de Duncan, Mary McGinley, confessou ter ajudado Duncan em seus truques de mediunidade. E até mesmo o próprio marido de Duncan admitiu que as materializações de ectoplasma eram resultado de regurgitação. Apesar disso, suas sessões continuariam por muitos anos. O próximo problema enfrentado por Helen Duncan ocorreu em 1933, quando, durante uma sessão, as luzes foram acesas, revelando que o espírito havia sido feito de uma camiseta de malha. Seu público ficou irritado com isso. Para eles, Duncan era uma fraude e decidiram chamar a polícia. Após isso, ela foi processada e condenada por mediunidade fraudulenta. No julgamento no tribunal do xerife de Edimburgo, a condenação veio com uma multa de 10 libras, cerca de 720 libras hoje em dia. No entanto, suas práticas continuaram. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, a demanda por seus serviços aumentou muito, com parentes ansiosos querendo descobrir o destino de seus entes queridos ou se comunicar com aqueles que haviam perdido. Até então, as autoridades realmente não tinham prestado muita atenção nela, exceto pela multa em 1933. No entanto, no final de novembro de 1940 e poucos dias após o naufrágio do HMS Barham, Duncan afirmou que o espírito de um marinheiro morto se materializou e contou a ela o que havia acontecido. No entanto, o interessante é que apenas parentes próximos daqueles que haviam falecido sabiam o destino do navio. Para manter o moral britânico elevado, a Marinha havia censurado o naufrágio e alertado aqueles que foram informados para não discutir a informação com ninguém. Então, como a Marinha acreditava que não havia como Duncan saber disso, eles começaram a se interessar pelas atividades dela. Em janeiro de 1944, Duncan realizou uma sessão espírita em uma casa particular em Portsmouth. 2 tenentes da Marinha compareceram, mas não ficaram impressionados. Na verdade, eles ficaram ofendidos com a fraude dela. O tenente Worth lembrou como uma figura de pano branco apareceu atrás das cortinas, dizendo ser sua tia falecida. No entanto, sua tia estava viva e bem. A mesma coisa aconteceu depois, dessa vez dizendo ser sua irmã, mas ela também estava viva. Worth, enojado com isso, denunciou Duncan e seus cúmplices à polícia. Alguns dias depois, no dia 19 de janeiro, policiais à paisana
fizeram uma batida surpresa no local onde ela trabalhava. Worth estava entre os presentes e até tentou agarrar o ectoplasma que ele acreditava ser um lençol branco. Mas ele se desmaterializou rápido demais. Uma busca no local não encontrou nenhum lençol branco, fazendo alguns se perguntarem se era um espírito de verdade ou como ela conseguiu fazer aquilo. Como resultado da batida, Helen Duncan foi presa e levada perante os magistrados de Portsmouth, onde foi acusada de vadiagem. No entanto, esse era um crime menor, com a multa máxima sendo de apenas 5 shillings, sem punição adicional. No entanto, parecia que as autoridades estavam determinadas a dar a ela uma sentença maior, pois recusaram sua fiança. Em vez disso, ela foi transferida para uma prisão feminina notória em Londres chamada Holloway. Era conhecida por abrigar assassinas e traidoras da era vitoriana, a maioria das quais estava destinada à forca. Manter Duncan na prisão deu às autoridades mais tempo para determinar a melhor acusação a ser feita contra ela. Primeiro, eles decidiram trocar a acusação de vadiagem por conspiração, que na época poderia levar à sentença de morte. No entanto, isso foi alterado posteriormente quando o caso foi encaminhado ao Old Bailey. A acusação foi alterada para bruxaria. Sob uma antiga lei de 1735, Helen Duncan foi acusada de fingir exercer ou usar conjuração humana que, por intermédio de Helen Duncan, espíritos de pessoas falecidas, mortas, deveriam parecer estar presentes. Essa atitude em relação a Duncan por parte da promotoria pode ter sido devido à situação difícil em que o país se encontrava, mas também porque as autoridades estavam paranoicas e com medo de que ela revelasse outras informações confidenciais, como aquelas relacionadas ao dia D. O julgamento de Helen Duncan por bruxaria fraudulenta causou grande atenção e controvérsia em todo o país. O julgamento foi complicado para a acusação devido à falta de provas físicas. Em vez disso, as testemunhas foram chamadas a depor uma por uma. Claro, alguns alegaram que ela era uma fraude. Enquanto isso, outros estavam convencidos de que ela era uma médium autêntica com poderes legítimos. Durante o julgamento, Duncan até tentou demonstrar suas habilidades na frente do júri para provar que não era uma fraude. No entanto, o juiz não permitiu isso. Após 30 minutos de deliberação, o júri voltou com um veredito de culpa por violar a lei da bruxaria de 1735, mas ela foi absolvida de todas as outras acusações. Como resultado, Duncan foi sentenciada a 9 meses de prisão. Ao ouvir sua sentença, ela gritou: "Eu não fiz nada. Existe um Deus?" Helen Duncan foi uma das últimas pessoas condenadas sob a lei da bruxaria de 1735. Isso, junto com o quão famoso o caso era na época, fez com que muitos a chamassem de a última bruxa da Grã-Bretanha. O primeiro-ministro da época, Winston Churchill, criticou todo o processo como uma perda de tempo e um mau uso dos recursos do tribunal. Em um memorando para o ministro do Interior, Herbert Morrison, ele afirmou que a acusação era uma bobagem obsoleta. Após um recurso à Câmara dos Lordes que foi negado, Duncan foi enviada de volta à infame prisão de Holloway. Por todo o país, seus apoiadores acreditavam que a sentença era uma total injustiça. Aparentemente, seus carcereiros sentiam o mesmo e há relatos de que decidiram não trancar a porta da cela dela, sempre deixando-a aberta. Em 1951, a lei da bruxaria foi revogada e passou a ser integrada à lei dos médiuns fraudulentos. O julgamento de Helen Duncan foi um fator que contribuiu para essa mudança. Depois que Helen Duncan cumpriu sua sentença, ela aparentemente prometeu parar de realizar sessões espíritas. Está claro que suas palavras não valiam nada. 11 anos depois, em 1956, outra batida policial ocorreu enquanto Helen Duncan estava no meio de uma sessão espírita. Mais uma vez, ela foi presa. Helen morreu em 6 de dezembro de 1956 aos 59 anos, em sua casa em Edimburgo, devido a problemas de saúde,
provavelmente causados por obesidade e problemas cardíacos. No entanto, certos espiritualistas afirmam que sua morte foi resultado direto da batida policial em novembro de 1956. Helen Duncan estava em estado de transe no momento da batida policial. Enquanto está nesse estado, ninguém pode tocar no médium, pois, se o fizerem, o ectoplasma pode retornar rápido demais ao corpo do médium, causando sérios danos. Claro, a polícia era ignorante quanto a isso e, aparentemente, como resultado, Duncan ficou com 2 queimaduras de 2º grau na barriga. Dizem que ela passou um tempo no hospital e depois descansou em casa. Ela morreu apenas 5 semanas após a batida policial. Obrigado por assistirem às histórias assustadoras de bruxas. Espero que tenham gostado. Me contem o que acharam das histórias aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, também não deixem de me avisar nos comentários. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Encerro por aqui e vejo vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!